de você, o que você acha, né, da 10 ter um novo dono, né? A gente tinha o Diego aí por um bom tempo com a 10, o Diego saindo, o Gabriel assumindo. Tem que ser ele mesmo ou não? Sei lá, a Arrascaeta também ficou muito nessa. Ah, será que dá para o Arrascaeta a camisa 10 ou dá para o Gabriel e tal? Queria saber sua opinião sobre isso aí, como que vai ser daqui para frente, né? A 9 com o Pedro certamente vai para o Pedro, né? E a gente tem um novo camisa 10 aí. Cara, assim, no Flamengo, pelo menos, a camisa 10, ela não representa o jogador mais genial ou mais criativo, né? É muito comum a gente associar a camisa 10 ao criador, ao meia de criação, ao cara que dá assistência e tudo mais. E até se a gente for olhar por esse prisma, o Gabigol em algum momento ele vai ser esse cara da assistência, né? Ele tem sido esse cara da assistência também. Mas no Flamengo, especialmente no Flamengo, a camisa 10, ela geralmente tem uma relação maior com a torcida e com a idolatria do jogador do que com a posição ou com a função tática dele. Então eu acho que a melhor representação da camisa 10 hoje é o Gabigol, cara, sem sombra de dúvida. Eu acho que no ano de 2022 a gente consegue ver uma virada de chave do Flamengo a partir do momento que ele convoca a torcida para aquele segundo jogo, o jogo da volta, contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Ali o Flamengo demonstra que tem força para mudar o curso da história de 2022, que até então era uma previsão de fracasso. Então a gente vê o Gabigol convocando a torcida, a gente vê o Gabigol orquestrando a festa, a gente vê o Gabigol no pênalti contra a Copa do Brasil contra o Corinthians na Copa do Brasil. Ele converte o pênalti dele, que era um pênalti decisivo, que isso é uma característica do Gabigol, ser decisivo, ser importante, chamar a responsabilidade. E ele basicamente fez com que a torcida aumentasse ali, sei lá, os decibéis do grito exponencialmente. E eu tenho certeza que isso impacta o rival também. Quando o Vital vai bater aquele pênalti lá, ele está impactado pela atmosfera do Maracanã. Assim como contra o Atlético Mineiro, os jogadores do Atlético Mineiro também estavam impactados. Os jogadores do Flamengo também ficam impactados. A gente vê diversas vezes na Flá TV, quando tem os bastidores dos jogos, o Gabigol também é uma voz ativa no vestiário. Ele é um cara que tem o respeito de todos os jogadores. Ele fez, obviamente, a história dele e o caráter decisivo dele e impôs o respeito também. Então, eu acho que a camisa 10 está mais do que bem entregue. Eu acho que o Gabigol também se sente muito à vontade com ela. Eu acho que ele se sentiria afetado por não receber a 10. Eu tenho essa sensação de que se essa 10 não vai para ele iria ficar um pouco afetado ali. A gente sabe que ele é um cara que gosta de ser o centro das atenções, e isso, para mim, é uma característica importante para o jogador, porque isso faz com que o jogador queira ser, de fato, um destaque real, não apenas um destaque fictício ali. Ele quer ser o cara que vai fazer o gol do pênalti, ele quer ser o cara que vai fazer o gol das finais de Libertadores, como aconteceu. Então, eu acho que a camisa 10 está bem entregue. E ele faz ele entende o Flamengo, ele entende a torcida. Tanto que ele pede a anuência do Zico. É óbvio que ele não precisava fazer aquilo, né? Mas isso é uma sinalização para a torcida dizendo o seguinte: olha, o verdadeiro dono da camisa 10 me autorizou a representar essa camisa, mesmo que seja de maneira reduzida ali, né? Quando a gente compara qualquer jogador do Flamengo ao Zico. Mas anuiu, então vamos carregar, vamos respeitar. E eu acho que isso pro Gabigol e pro Flamengo é importante. Por quê? Porque eu acho que quando o Gabigol tira a camisa 9 e usa a 10, ele vai precisar demonstrar uma pequena evolução ali de como jogador. Maturidade, enfim, liderança. Então eu acho que isso é benéfico para ele. Obviamente vai ser para o Flamengo. E um outro ponto positivo, Marcão, que eu não sei se todo mundo tem essa mesma percepção que eu tenho, é que a 9 indo para o Pedro, a gente meio que sacramenta, em definitivo, o Pedro como um jogador titular absoluto. Que ele vai ter a numeração dos 11, né? Então, o Bruno Henrique voltando para o Flamengo no ano que vem, lá para o meio do ano que vem, vai demorar para acontecer,
Mas, cara, beleza, a gente tem que encontrar o lugar pro Bruno Henrique porque ele voltou no nível absurdo. Não vai ser o Pedro que vai sair. Na minha opinião, o Pedro não vai sair mais. A não ser que ele saia do Flamengo e eu espero que isso não aconteça. Mas é isso, cara. Eu acho. E o ritual foi legal, cara. Eu gostei do que aconteceu no jogo. Eu gostei do Diego entregando, gostei. Concordo contigo, gostei da arbitragem ter tido bom senso ali. E agora a 10 tá com quem de fato tem sido o 10 ali do Flamengo, já que o Diego sempre ficou no banco. Isso também é importante ressaltar, hein, Marcão? O Diego, em nenhum momento, nesse período em que ele deixou de ser protagonista, ele não criou um clima ruim pro Flamengo. Isso é importante de ser dito. É bem importante mesmo. Parece ser um jogador que entende também a questão do tempo ter passado, né? E ele ter perdido o protagonismo dele também. Vai ser o segundo 10 do Flamengo que vestiu a 10 do Pelé também. O Diego. E agora Exatamente. O Gabriel também já vestiu a camisa 10 lá no Santos. Cara, toda a sorte do mundo ao Gabriel. Eu acho que o Gabriel sabe muito bem. Ele se comunica muito bem com a torcida do Flamengo. Ele consegue falar aquilo que a gente quer ouvir, né? Hoje o negócio no trio elétrico da seleção e tal, do Tite, cara, ele foi muito bem com as palavras. Ele chegar e falar que já joga numa seleção. Cara, aquilo ganha o coração do torcedor, sabe? Eu acho que ele sabe muito bem falar com a torcida do Flamengo. Acho que isso se traduz em campo, né? Ele orquestra a torcida do campo, né? Tudo que ele fala, ele consegue causar um impacto grande na torcida do Flamengo. A questão do inferno, cara, ele transformou uma música que era de protesto da torcida do Flamengo para uma música de apoio ao time. Hoje, no trio, a galera cantou, acabou o amor, isso aqui vai virar o inferno. Eu não tinha visto isso, cara. Olha que eu tô na estrada aí, hein? Cabelo branco pra cacete, eu nunca vi isso. Então, assim, ele conseguiu transformar uma música de protesto numa música de incentivo ao time, né? Ele conseguiu mudar o ambiente do jogo. O ambiente do jogo foi muito por conta dele, foi alterado. Claro que aí a diretoria do Atlético também entrou numa pilha que acho que piorou a situação do Atlético ali naquele momento. Mas o pênalti do Gabigol contra o Corinthians muda o aspecto da cobrança de pênaltis. Cara, eu vi essa disputa, eu não sei onde eu vi, cara. Acho que é algum canal no YouTube. Eles tinham as cobranças de pênalti sem as narrações. É impressionante ver a batida do Gabriel. A torcida comemora e para. E quando ela tá calando a boca, ele chama. E aí, cara, vira assim, sobe o tom da torcida, né? A torcida tava comemorando de alívio, né? Todo gol que a gente fazia era uma comemoração ali mais contida e tal. E a partir daquele pênalti, eu acho que ele conseguiu também mudar ali o ambiente do jogo. Acho que ele conversa muito bem com a torcida do Flamengo. Essa questão do Zico, claramente ele tentou se comunicar com a torcida do Flamengo. E eu acho que, mais uma vez, ele foi muito feliz nessa comunicação, né? Só que eu acho o seguinte, a 10 do Flamengo traz mais algumas responsabilidades para o Gabriel. E ele vai precisar entender isso, né? Cara, o cara foi 10 no Santos lá e tal, tem a camisa do Pelé e tal, beleza, mas aqui também é um pouco diferente. Se a pressão é maior aqui no Flamengo do que qualquer outro time, a camisa 10 do Flamengo ainda tem um plus aí que ele vai ter que entender com relação à questão da camisa 10.